Deus. A vontade de Deus é que você creia no seu Filho. Então o culto, para ser agradável a Deus, tem que ser em espírito e em verdade. Porque o que Deus mais quer neste mundo é salvar pessoas. Será que você tem andado como um cristão de verdade? Não existe nada que a gente faça que possa comprar a salvação, porque Jesus já conquistou ela na cruz por nós. Versículo 7 diz: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, em outras palavras, quando andamos na luz, como Ele está na luz, então o que acontece? A gente tem comunhão uns com os outros, todo mundo na luz, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, Jesus, ele veio para nos purificar de todo pecado, por meio do seu sangue, ou seja, por meio do seu sacrifício, pelo fato dele ter morrido na cruz do Calvário em nosso lugar, ele se entregou por nós, para poder, por meio do seu sangue, do seu sacrifício, ele nos purificar de todo pecado. Então a vontade de Deus é nos purificar de todo pecado. Então aquele que anda na luz, ele foi purificado do seu pecado. E isso se torna uma realidade para ele. Ele foi purificado do pecado, porque ele está andando na luz. O que significa ser purificado do pecado, de todo pecado, como diz aqui? Significa, irmãos, que a pessoa foi perdoada. Significa que a pessoa foi aceita na presença de Deus. Todo cristão, a gente precisa compreender isso. Quando ele é salvo, ele é purificado de todo pecado. Não importa o que ele fez no passado. Não importa como ele andou, não importa como era a sua vida antes. No momento que ele crê em Jesus, que ele é salvo, ele é aceito por Deus como um filho de Deus. E o que acontece? Por causa do sacrifício de Jesus, ele é purificado de todo pecado. Deus agora o vê como uma pessoa pura. Deus agora o vê como alguém que está vestido de vestes brancas, mais alvo do que a neve. Como diz na palavra de Deus, ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, Deus nos purifica e nos torna mais alvos do que a neve, nos dá vestes brancas. E é uma simbologia para mostrar que a gente foi perdoado. Deus não mais nos vê como pecadores. Quando a gente é salvo, a gente ainda peca, a gente vai ver isso aqui. A gente ainda comete pecado, mas o nosso coração foi purificado por Deus. A maneira como Deus nos vê agora como alguém que é puro, por causa do sacrifício de Cristo. Jesus nos atribui justiça, a sua pureza. Deus nos vê como vê Jesus, puro, justo. Porque é isso que a gente vai ser um dia totalmente. No momento agora o pecado ainda está presente em nós. No momento agora a gente é liberto do poder do pecado. Mas ele ainda continua presente aqui. Só que a gente já foi perdoado. Porque agora a gente é uma nova criatura. A gente anda em novidade de vida. A gente foi salvo por Cristo. Deus não mais nos vê como pessoas condenadas, debaixo de maldição e andando em impureza. Porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. E é assim que Deus nos vê. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então vamos analisar isso aqui, que é muito importante. O versículo 8 diz que se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Ou seja, se a gente disser para Deus que a gente é uma pessoa perfeita, que não tem pecado, que não erra, nós estamos mentindo.
Nós estamos mentindo porque nós somos pecadores. A Bíblia afirma que nós pecamos, nós somos pecadores. Todas as pessoas desse mundo são pecadores. Todas as pessoas estavam debaixo de condenação, debaixo de maldição. Como diz na palavra de Deus em Romanos 3:23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, estão destituídos da glória de Deus, estão separados de Deus. Então, se alguém disser que não tem pecado, está se enganando e mentindo, porque essa não é a realidade. Então, o que é que a gente deve admitir? Nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Nós pecamos. Mas qual é o conselho da Bíblia? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa é a grande promessa de Deus. Nós temos que compreender que nós temos pecado. Nós temos que admitir isso, reconhecer diante de Deus. Alguém só pode ser verdadeiramente salvo quando ela reconhece diante de Deus que ela é um pecador. Ninguém é salvo se não fizer essa confissão diante de Deus. Não é diante de homem nenhum, é diante de Deus. É você ser convencido que é um pecador, perceber que você está num estado miserável de pecado e chegar para Deus e dizer: meu Deus, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, porque Tu és um Deus santo, um Deus que é luz, e eu estou nas trevas, eu habito em trevas. Eu estou falando aqui de uma pessoa que não tem Cristo. Ela tem que fazer essa confissão. Ela precisa confessar os seus pecados a Deus. Ninguém é salvo se não fizer essa confissão inicial. Nós vemos muita gente nas igrejas hoje simplesmente mudando de religião, deixando de ser católico, se tornando evangélico, deixando de ser macumbeiro e se tornando evangélico, deixando de ser espírita para ser evangélico. Às vezes só porque quer ser abençoado por Deus, porque quer alguma cura, porque tem amigos na igreja, porque tem familiares, porque gostou das pessoas, gostou de como é que é os cultos, ou então recebeu alguma bênção de Deus e está agradecido, ou então está atrás de algum milagre, ou às vezes está atrás de algum benefício material, aí vem para a igreja evangélica. E ali se acostuma a estar na igreja evangélica, acha bom, acha legal, e aí continua, faz amizades, se envolve num círculo social e continua na igreja. Só que essa pessoa muitas vezes nunca reconheceu que é um pecador, nunca percebeu a sua miséria, ela nunca chegou para Deus e se arrependeu de verdade. Porque toda pessoa precisa fazer isso, confessar os seus pecados a Deus. Chegar para Deus e dizer: Senhor, eu sou um pecador, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, me aceita na Tua presença, eu sei que eu não mereço, mas por causa do sacrifício do Teu Filho, me recebe, me salva. E aí ela se arrepender dos pecados. E o que significa se arrepender? É uma pessoa que está com a disposição no coração de não mais viver naqueles pecados, mas de mudar de vida. Porque não adianta nada também confessar para Deus: Senhor, me perdoa, sendo que não há uma disposição no coração de mudar. No outro dia a pessoa continua fazendo as mesmas coisas. Isso não é arrependimento. O que é arrependimento? É quando você confessa seus pecados a Deus e há uma disposição no seu coração, um desejo de mudar de vida, de ser diferente, de agradar a Deus, de não mais ter prazer naquelas coisas, mas ter prazer em Deus agora. Então essa é a vontade de Deus. E o que acontece? Quando a gente confessa os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando nós pedimos perdão, Deus Ele nos perdoa de todo pecado. Ele é fiel e justo. Ou seja, não importa o que a gente tenha feito, não importa o tamanho do pecado, Deus é fiel, Ele prometeu que perdoaria aqueles que confessassem seus pecados por causa do sacrifício do seu Filho. Então Ele é fiel, Ele cumpre a sua palavra, Ele perdoa realmente. E Ele é justo, ou seja, Ele justifica o pecador. O pecador agora vai ser considerado santo diante de Deus, vai ser salvo.
E ele purifica a pessoa de todo o pecado. A pessoa agora vai ser perdoada de tudo que ela fez. Deus não mais vai se lembrar, Deus não vai levar em conta mais, ela vai ser totalmente perdoada. Não precisa mais a pessoa ficar se culpando, lembrando do que fez no passado. Ah, Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não. O perdão de Deus é total. Se houve uma confissão real, se houve um arrependimento verdadeiro, Deus perdoa totalmente os pecados da pessoa. Totalmente. O perdão de Deus é completo. Você foi totalmente absolvido. Não está mais debaixo de condenação nem maldição nenhuma. Nenhuma mais. É totalmente perdoado. É isso que a palavra de Deus diz. Versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Aqui ele já fala num sentido de continuidade. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-no mentiroso. Ou seja, mesmo depois de convertido, se a gente disser que não tem cometido pecado, a gente vai estar mentindo. Porque todas as pessoas pecam. Mesmo o cristão, ele peca. O cristão peca todo dia. Mesmo que ele não queira. Todo dia ele peca. Porque nós somos imperfeitos. A gente não consegue agradar a Deus perfeitamente. Se a gente disser que não tem cometido pecado, a gente está mentindo. E a sua palavra não está em nós. A gente vai ser um mentiroso. Se a gente disser assim, Deus me salvou, agora eu sou perfeito, eu não erro mais. É mentira. Agora, qual é a diferença do cristão e o não cristão? O cristão, ele peca, mas ele não tem mais prazer no pecado. Não é algo mais que ele gosta. Ele não ama mais aquilo. Quando ele peca, ele se sente mal. A sua vontade é se arrepender. Ele odeia aquilo, ele odeia ter cometido aquilo, ele odeia aquelas coisas que porventura ele tenha feito ou falado. Ele não tem prazer. Ele se sente mal quando ele percebe que pecou. Porque há nele agora o Espírito, ele foi uma pessoa salva. Então ele agora não tem prazer no pecado nenhum. Já o não cristão, ele não tem nenhum temor a Deus, não tem respeito. Ele continua no pecado descaradamente, voluntariamente, sem nem se importar com o que Deus pensa ou não. Não está nem aí. Mas essa é a diferença entre o cristão e o não cristão. Agora no capítulo 2 ele continua dizendo assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ou seja, João está escrevendo a sua carta porque ele quer que a igreja não viva no pecado, que a igreja não peque, que a gente faça o possível para não pecar. Essa é a vontade dele. Só que ele diz assim: se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Por que ele diz isso? Se todavia alguém pecar. E ele está falando isso para a igreja. Ele está falando filhinhos meus, ou seja, os filhos na fé. Então ele está dizendo, se todavia alguém pecar, a minha vontade é que vocês não pequem. Eu estou escrevendo, orientando vocês para vocês não errarem. Mas se alguém pecar, ou seja, ele está admitindo que existe essa possibilidade na vida do cristão. O cristão, ele peca. Por isso que ele diz, olha, mas se você pecar, saiba de uma coisa. Deixa eu dizer uma verdade para você. Nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, o que significa isso? Jesus Cristo, depois que ele morreu, ressuscitou, ele subiu aos céus e ele agora está sentado à direita de Deus, à destra da majestade, intercedendo por nós, sendo o nosso mediador. Advogado significa isso: mediador, intercessor, consolador, ajudador. É a palavra paracleto em grego, a mesma palavra que é usada para o Espírito Santo, quando ele é chamado de consolador, de ajudador. Jesus Cristo é isso. Paracleto, no grego, lá era alguém que era colocado do lado de uma pessoa com a função de ajudar. Então Jesus, ele está do lado do Pai para ser o nosso ajudador, aquele que intercede por nós, que faz mediação por nós, por causa do seu sacrifício. É por isso, amados irmãos, que
nós falamos e pregamos que não existe nenhum outro mediador, nem intercessor fora Cristo. Se alguém estabelecer um intercessor ou um mediador para interceder pelas pessoas que não é Cristo, isso na verdade é blasfêmia. Porque Cristo foi o único que subiu ao céu e sentou-se à direita do trono para ser o advogado, aquele que faz mediação entre as pessoas e Deus. Ninguém mais, nenhuma outra pessoa tem autoridade, nem poder, nem foi colocado por Deus para exercer essa função de ser um intercessor e de ser um mediador entre Deus e os homens. Só Jesus Cristo cumpre esse papel e cumpre perfeitamente. Por quê? Porque Ele é homem, mas Ele é Deus, é divino. E Ele morreu na cruz no nosso lugar. Então nenhuma outra pessoa pode fazer isso. Quando alguém vai buscar intercessão ou mediação numa outra pessoa, ela está fazendo um esforço inútil. Ela está buscando alguém que não pode fazer nada por ela, que nem sequer pode ouvi-la. Porque para poder ouvi-la teria que ser Deus, teria que ter o atributo de onisciência, de poder ouvir as orações das pessoas no mundo, de ter capacidade de atender os pedidos de toda a humanidade, e nem um ser humano na face da terra tem esse poder, tem essa condição. Então, quando alguém busca um outro intercessor, um outro mediador, está fazendo um esforço inútil e não vai ser ouvido. E ainda está blasfemando, porque em vez de estar buscando a Deus, está buscando socorro num homem ou numa mulher. E é uma abominação diante de Deus. Porque Jesus é o nosso advogado. Ou seja, se a gente pecar, o que João está ensinando aqui? Não se preocupe, você tem um advogado. Então, o que você tem que fazer? Você busca a Deus em nome de Jesus. Com a mediação dele, você vai alcançar o quê? Perdão, misericórdia, graça, ajuda de Deus. Porque você está buscando a Deus em nome de Cristo como seu advogado. E Ele intercede pelas nossas vidas. Ele intercede por todo aquele que é cristão. E aí o que acontece? A pessoa é perdoada. Então toda vez que um cristão peca, ele deve fazer o quê? Buscar a Deus por meio de Cristo, em nome de Jesus, para receber o perdão, para receber a misericórdia e a graça de Deus, e assim continuar com a sua vida. É assim que o cristão vive. Ele não se arrepende só quando ele se converte. Ele se arrepende constantemente. Toda vez que ele vê que pecou, que ele desagradou a Deus, ele busca a Deus, pede perdão e é perdoado por Deus por causa do advogado que é Cristo. Versículo 2. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Propiciação, irmão, só para a gente entender, é um sacrifício com o objetivo de aplacar a ira de Deus, o juízo divino. Jesus, ele fez esse sacrifício. Ele sacrificou a sua vida para poder a ira de Deus não cair sobre nós. Por isso que ele é propiciação pelos nossos pecados. Os nossos pecados atraem a ira de Deus. Mas quando Cristo morreu por nós, doou a sua vida por nós, a ira de Deus caiu sobre ele e foi aplacada da nossa vida. A ira de Deus agora não cai mais sobre nós. A única coisa que vem sobre a igreja agora é misericórdia, é perdão, é graça, é favor de Deus, por causa do sacrifício de Cristo. Porque se não fosse o sacrifício de Cristo, continuaria vindo sobre nós a ira de Deus, a condenação de Deus por causa do nosso pecado. Mas como ele morreu pelos nossos pecados, a ira de Deus caiu sobre ele e foi aplacada da nossa vida.